como garantir o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária? Detectadas situações de violação de direitos, o que fazer para evitar que sejam afastados de suas famílias e comunidades desnecessariamente? Caso seja inevitável a aplicação da medida de acolhimento institucional familiar, como promover a convivência familiar? A quem compete a promoção da reintegração familiar? Ao Executivo, CRAS, Conselho Tutelar, CREAS, à Instituição de Acolhimento, ao Judiciário, Vara da Infância e Juventude? Então, agora, rapidamente, Luísa e Nelson, pode sentar aqui, por favor. Vamos fazer um pequeno grupo. Vocês aqui, as duas filas, virem assim uma para o outro. Você vira para a fila de lá, que vocês viram e formam um grupo, e vocês aqui formam um grupo rapidinho. Cadê as perguntas? Vocês agora vão decidir os casos que eu vou apresentar para vocês. Gente, rapidinho, hein? Porque a criança espera uma decisão rápida. E o nosso tempo aqui está quase que esgotado. Pode dar 2 para cada. Aqui, ó, dois casos. Dois casos. Dois casos, tá? Dois casos. O da frente. Primeiro é sempre o grupo da frente. Vocês querem voltar? Seja bem-vindo, vice-presidente. Nós estamos decidindo. Tudo bem. Olha aqui, nós estamos decidindo o futuro de um monte de criança aqui. Aqui também. Olha, gente, todo mundo fica assim. Meu marido hoje falou, eu já entendi porque que você gosta de blusa, todo mundo igual, faz lencinho. Tal. Eu tive um bloco de carnaval, então acabou, é tudo de bom, todo mundo alegre, adoção, reintegração. A gente tem que botar um pouco de alegria nessas histórias, porque já tem muito sofrimento, tem muita dor, então a gente tem que pintar de outra cor, sabe? Para a coisa tomar outros contornos. Então, vamos lá. Quem é a porta-voz do grupo? É o porta-voz. O Nelson. Renato. Renato. Tem que ficar de pé pra gente ver. Quem discorda, né? Sempre marca. Bom, o primeiro caso, então, uma mulher residente em uma área de risco deixou 3 filhos trancados em casa para sair para trabalhar. Após denúncias de vizinhos, as crianças foram levadas para o acolhimento institucional pelo Conselho Tutelar do município. Entenderam a situação? Vou repetir. Então, uma mulher residente em uma área de risco deixou 3 filhos trancados em casa para sair para trabalhar. Após denúncia de vizinhos, as crianças foram levadas para o acolhimento institucional pelo Conselho Tutelar do município. Aí nós colocamos aqui. Pelo enunciado, né, a gente achou que é insuficiente, né, para se definir o procedimento decisivo, né, para o caso, né, falta informações se realmente necessitava desse acolhimento.
né? Então, precisamos saber, né, houve reincidência desse ato? Houve orientação do Conselho Tutelar acerca de que essa mãe não poderia fazer isso? A família estava sendo atendida pelo CRAS, CREAS, né, ou outros órgãos da rede? Quais são os danos, realmente, dessa situação? O Conselho Tutelar buscou a família extensa? Contudo, ainda que todas as informações tivessem sido colhidas, não deveria se ter utilizado o procedimento de medida de acolhimento. As crianças deveriam ser encaminhadas a projetos, e a família ao CRAS, CREAS. Então, a gente acredita que foi precipitado a medida protetiva, sendo que no ECA, essa é uma última das medidas a serem aplicadas. Tem um monte de outras antes. O caso, então, o segundo caso é o caso número 5, mulher homicida condenada a 15 anos de prisão por este crime. Tinha uma filha de 3 anos que vivia com a avó materna e, durante o cumprimento de sua pena, teve um bebê. A avó materna, de meia idade, estava desempregada e, desta maneira, não tinha condições de cuidar mais da neta e do bebê. As crianças foram abrigadas. Né? Abrigadas aqui, eu acho que a gente tem que mudar, né? Acolhidas. Este caso foi de grande repercussão no município e no estado em que ocorreu. Como procedimento, então, a gente, né, colocou aqui. Intervir com o procedimento de destituição, prevalecendo o princípio do melhor interesse das crianças, pois as mesmas estarão com seu direito de convivência, né, comunitária obstruído, caso fosse priorizado o direito da mãe presidiária de conviver com as filhas até os 7 anos de idade. Alguém quer complementar, gente, com alguma coisa? Então, peraí, no primeiro caso, o que vocês decidiram? A gente achou precipitado o acolhimento. Quer dizer, o acolhimento, havia necessidade de acolhimento? Houve orientação à família? A gente não sabe. Questão de fato conselho tutelar. Eu acho que falta um ponto aí importante, que é a articulação do quê? Então, a gente colocou aqui também. Quem tinha que ser acionado aí? CRAS, CREAS, né? Aqui. Rede. CRAS. CREAS, primeiro caso. Mas tem outra coisa. Defesa Civil do município, Secretaria de Habitação. Defesa Civil não tem. A Defesa Civil do município, Secretaria de Habitação. Aí está a política pública essencial do Estado. Exatamente. Essa questão aí está no sócio-educativo, outra coisa. Tem para jovem, trabalhador, tem para jovem urbano. Vamos colocar aqui. Mas na hora que ele é. Agora tem que estar funcionando, né, Cláudio? Mas na hora que essa criança Tem que ter técnico, né? vai servir todas as situações todas. Independente da idade. Mais para o jovem, É a porta de entrada, é a porta de entrada a princípio. Viu da motivo, não seria nesse momento. Mas já que ela foi abrigada, houve abrigamento. Então vocês, nesse caso, vocês percebem que historicamente houve uma banalização do abrigamento também, dentro do plástico, os conselhos prelados, que também, conselhos prelados, gente, é do ECA para cá. Não era para ter essa banalização do abrigamento, que eles vieram a novidade trazida. Mas, tanto que isso foi uma medida, quer dizer, foi uma sugestão hoje de manhã, sobre a capacitação dos conselheiros tutelares, essa questão da convivência familiar, da adoção, do atendimento. Nós no atendimento, nós temos entendimento, como a gente tem 24 horas, uma instituição de acolhimento institucional para informar os juizados no acolhimento institucional da criança, fala que muitas vezes a gente dá o suporte. Muitas vezes a gente dá o suporte para o conselheiro tutelar, porque existe, por exemplo, a denúncia aconteceu e a coisa tipo, final de expediente, 5 horas. Então, o conselho tutelar pede esse apoio à instituição a nível de, puxa vida, nós não estamos tendo condição de localizar ninguém da família, deixa a gente colocar essa criança aí enquanto a gente
consegue, amanhã a gente dá esse retorno para vocês. Muitas vezes pega a criança no abrigo. Eu sei que é um caso assim que a gente é muita responsabilidade, a gente sabe, mas entre a criança ficar, né, em situação de risco, né, vulnerável às situações que trouxe, a situação que trouxe, em situações que traz a criança, né, junto ao Conselho Tutelar, para a gente poder acolher, então a gente muitas vezes acolhe, mas com essa parceria, fazendo a rede acontecer. Nesse momento a gente faz a rede acontecer, né? Então o Conselho Tutelar tem a manhã e tem a tarde para localizar alguém da família, muitas vezes, para poder voltar essa criança e essa criança não ficar na instituição, né? Então a gente precisa trabalhar isso, faz valer a rede socioassistencial. Entenderam como é que é a situação? Então a gente tem que articular isso aqui, talvez essa medida, essa banalização, ela tem que ser revertida. Então vale essa proposta de capacitação e às vezes, se um lado da moeda não tem essa visão, o outro pode ajudá-lo a agir em prol da criança de estar em família, né? O outro caso foi o caso 5. Qual foi a definição que vocês deram pela destituição do... Muito bem. Então, vamos lá. O primeiro caso, gostei. Vocês foram firmes. A mãe homicida, presidiária, já tinha uma criança, estava grávida do outro. O outro nasceu no presídio. A avó materna vivia com o trabalho dessa filha que foi presa. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eles resolveram destituir, viram que não valia a pena, porque essa mãe foi condenada a uns 20 anos, não é isso? 15 anos. Se você for fazer um cálculo até de progressão de regime, direito a condicional e tudo mais, ela ia cumprir desses 15, ela ia cumprir uns 3 anos e meio, né? Se ela trabalhasse todo dia. A gente não levou isso em consideração. A gente levou em consideração, primeiro, que não existia vínculo afetivo entre as crianças e essa mãe. Então, pelo melhor interesse da criança, tendo em vista que a de 3 anos que morava com a avó não convivia com a mãe e o outro era recém-nascido, por isso não existia vínculo, é que nós optamos, né, por destituir ambas para que elas não esperassem esse tempo todo lá dentro para terem o direito à convivência comunitária respeitado, né? Bom, eu dou parabéns para as duas decisões de vocês. Vocês, volta lá, você sabia, Kelly, a quem compete a promoção da reintegração familiar? Nesse caso, nessa brincadeira de hoje, competiu a vocês. E no primeiro caso, vocês trabalharam. Aqui tentaram trabalhar a rede. E o que aconteceu? Essas crianças, as 3 crianças da área de risco, continuam abrigadas até hoje. E a mãe não vai visitar. Até hoje não visita, se tornou cada vez mais rarefeita essa visita. Hã? Isso é tudo caso real que eu trouxe. E esse da mulher homicida, presidiária, houve um investimento na família ampliada, colocaram na avó e simplesmente a avó não deu conta, tá? E o menino que nasceu no presídio, hoje tem 12 anos, a mãe continua presa e ele já está envolvido com o tráfico, está dependente químico já. Não, ficou com a família extensa. E vocês têm que perceber a sutileza desse investimento na família extensa. A família extensa tem que ter vínculo de afinidade e afetividade. Não dá para o Rio de Janeiro achar uma família extensa lá no Maranhão, entendeu? Ou então, é um recém-nascido. Você tem que avaliar as condições para aquela criança. Não dá para você observar a fila do cadastro de adotantes e dar um grupo de irmãos, oferecer um grupo de irmãos para uma família que recebe um salário mínimo, se a terceira família ou a quinta família da fila, recebe 10 salários mínimos e topa pegar os 3 irmãos. O juiz ele tem que avaliar essas condições também
de responsabilidade. É uma responsabilidade do Estado também avaliar isso, para viabilizar. Exatamente. Tá? Mas eu acho que ficou do primeiro caso a questão da banalização do abrigamento, que foi uma medida, e se você banaliza, você também dificulta, porque tudo que você tira de perto, tira aquele seu amigo de perto, que morava, era teu vizinho, não vai ficando difícil a convivência, até você ir visitar, até você mandar uma carta, o seu dia a dia acaba cobrando várias coisas de você que você não tem condição de dar conta, entendeu? De um juiz do nosso município, que ele fala assim, que depois que foi acolhido, difícil é tirar de lá. Né? É um procedimento muito complicado para tirar, aí depois tem todo um contexto de reavaliação, que a gente às vezes faz inferência pessoal e não consegue devolver para a família, então é complicado tomar essa medida. Esses casos também que eu estou falando para vocês são todos acompanhados pelo quintal de Ana, tá? É lógico que essas 3 crianças continuam sendo acompanhadas. As crianças eram acompanhadas, agora com a questão do tráfico está muito difícil com a dependência química, mas continua ainda havendo uma tentativa. Segundo grupo. Esse acompanhamento de vocês têm conseguido alguma coisa, igual no caso dessas crianças, de mudar isso? Próximos capítulos. Vamos acabar de concluir os casos, aí a gente vai entrar no projeto. Grupo de vocês, quem é relatora, levanta e vem aqui na frente falar, por favor. Então tá bom. Caso 2. Uma menina de 12 anos vivia com a mãe, com a qual ela mantinha um forte vínculo, e era violentada pelo padrasto. A menina foi afastada do convívio do casal e levada para um abrigo. Bom, nós aqui identificamos que é necessário, primeiramente, uma avaliação com a mãe e com a criança, né? Para identificar, primeiro, se a mãe sabia do que estava acontecendo, né? Se estava, quando ela soube, o que ela fez com isso, né? O que ela fez com essa informação. E de acordo com o levantamento ali, com as respostas, né? Se a mãe não foi conivente com a situação, se ela realmente quer a filha, e ela está disposta a se separar do companheiro, a ter uma vida só ela e a criança, e a protegê-la, é possível investir no retorno familiar, no retorno para a mãe. Agora, se essa mãe está conivente com a situação, sabia, não fez nada, né, fez vistas grossas, mas quer a filha de volta, não quer separar do companheiro, aí assim fica impossível, fica inviável o seu retorno. Sim, no primeiro afastamento. O compromisso da mãe, não é isso? Mas se ela quiser. Vale avaliar o compromisso da mãe. Se ela quer se afastar mesmo do agressor, do companheiro dela, e vai ficar em prol da criança. Quem que ela vai escolher? A criança ou o companheiro, né? Muitos escolhem o companheiro, infelizmente. Tá a fim de saber o final da história? A mãe escolheu o companheiro. E aí, essa criança tem que ser trabalhada para quê? Para uma nova família. Essa criança continua abrigada e sente muita dor por não ter uma família, por não ter a mãe, mas a mãe optou pelo companheiro. E muitos casos são assim, gente. O vínculo, gente, o vínculo, é esse que é o fator subjetivo, porque a gente sabe que tem muita mãe que enfrenta. Tem muita mãe que enfrenta essa situação e se separa do companheiro. Nós tivemos até um caso, por exemplo, do nosso amigo lá de Jaraguá, onde a mãe entrou até com uma ação pedindo o afastamento do agressor do lar, né? Olha só. Foi, bancou e ficou. Muito bom. No caso também com história assim, a mãe também não... Ela sabia. Bancou e a criança... Então, você vê, são casos diferentes. Pode haver, o que a gente tem que avaliar é essa atitude adotiva da própria mãe biológica. Ela vai ter uma atitude positiva em relação àquela maternidade dela, ou ela vai abrir mão. Isso é uma investigação muito sutil, mas que tem que ser vista. Qual é o segundo caso? É o caso